Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor, tudo bem com vocês? Feliz Ano Novo! Nós passamos aí por um ano muito difícil, o ano de 2020 foi um ano realmente bem difícil, mas também foi um ano de muito aprendizado. Então, fica com a gente aí até o final desse vídeo, nós vamos falar sobre um tema bem polêmico, diz respeito também à religião, porque diz respeito à vida. E quando nós falamos da vida e o direito sobre a vida, nós também estamos falando de Bíblia, estamos falando de religião. Portanto, hoje o nosso vídeo vai falar sobre o aborto. Fica com a gente aí até o final, tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Bom, nos últimos dias você tem acompanhado nos noticiários aí, o país aqui vizinho, os nossos hermanos, a Argentina aprovou uma lei que favorece o aborto. E algumas cenas, algumas imagens deste momento ficaram registradas e eu acredito que não vai sair da memória de muitos de nós. Eu particularmente fiquei muito impactado com as cenas que vi, com as imagens que vi, mulheres nas ruas chorando de emoção, algumas felizes demais, porque o país aprovou a legalização do aborto, a lei que dá direito à mulher a abortar por uma razão ou por nenhuma razão, ou por uma razão particular qualquer. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu tive a curiosidade de fazer algumas pesquisas acerca do aborto e os números dos abortos anuais em todo o mundo. Você pode fazer essa mesma busca em seu computador. Eu tenho aqui o meu notebook, eu fiz então essa busca e eu descobri o seguinte, que todos os anos nós temos em torno de 56 milhões de abortos em todo o mundo. Então, no planeta Terra, todos os anos, 56 milhões de crianças são assassinadas. Esses dados, você pode fazer uma busca rápida, como falei, vão ser encontrados em um artigo intitulado Incidência do Aborto entre 1990 e 2014. Então, os dados coletados permitiram estes pesquisadores concluir que por ano são abortadas em torno de 56 milhões de crianças. São 56 milhões de assassinatos. E quando eu li estes números, eu fiquei tão chocado, mas tão chocado que eu me lembrei automaticamente dos maiores genocídios da história, dos maiores, dos crimes mais bárbaros da história. E, naturalmente, nós passamos aí pelo nazismo. Acontece que qualquer pessoa que é contrária as ideologias feministas que defendem o aborto, as pessoas que são contrárias a isso são taxadas de nazistas, de fascistas. Você já viu isso o tempo inteiro, né? Se você não concorda com uma pessoa que tem esta ideologia, você já é chamado de misógino, de fascista, de nazista. E aí eu pensei, bom, já que a expressão nazista é muito utilizada por estes grupos que defendem estas ideologias, eles não vão se incomodar de também haver uma comparação, um estudo comparativo entre os números do nazismo e os números dos abortos. Eu fiz uma busca também aqui no meu computador e eu descobri que durante a Segunda Guerra Mundial, segundo Hummel, estima-se que um total de 21 milhões de pessoas tenham sido mortas só pelo nazismo. Só pelo nazismo. O nazismo influenciou diretamente a morte de 21 milhões de pessoas. Aborto por ano, 56 milhões. Mas aí eu não fiquei tão contente, porque o número está muito abaixo. Então eu disse, não, o nazismo ele não somente matou diretamente pessoas, mas ele foi o responsável pela Segunda Guerra Mundial, né? Então as pessoas que morreram também indiretamente por conta do nazismo também vão entrar nesse pacote aqui. E aí eu fiz uma busca para saber quantas pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. E os dados que eu encontrei dizem que em torno
variando entre 70 a 85 milhões de pessoas morreram. As mortes causadas diretamente pela guerra são estimadas em torno de 50 a 56 milhões. As demais, 19 a 28 milhões de mortes, foram por doenças, fome, mas vou colocar tudo no pacote. O nazismo foi tão terrível que eu vou colocar na conta do nazismo todas estas 85 milhões de mortes. O estudo diz que é entre 70 e 85. Vou pegar o número mais alto. 85 milhões de pessoas morreram, direto ou indiretamente, por conta do nazismo, por causa do nazismo. Todos nós sabemos que o nazismo foi terrível, foi monstruoso, foi desumano. Mas foram 85 milhões de pessoas que morreram direto ou indiretamente por conta do nazismo. A pergunta que nós fazemos é: quanto tempo durou a Segunda Guerra Mundial? Bom, a Segunda Guerra Mundial foi de 39 a 45. Então vamos lá, a guerra começou em 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 6 anos foram necessários, eu não estou nem contando o ano de 39, estou contando o ano a partir de 40, tá? 6 anos foram responsáveis por 85 milhões de mortes. Muito bem, então vamos fazer aqui um cálculozinho simples aqui com a nossa calculadora. São 85 milhões de mortos, vamos colocar aqui, pegue aí a sua calculadora, 85 milhões de mortos dividido por 6 anos. Vamos saber quantos por ano morreram, tá? E nós temos aqui 14 milhões de pessoas morreram por ano por conta do nazismo. Bom, 14 milhões de pessoas morreram por ano por conta do nazismo, direto ou indiretamente. Mas o aborto são 56 milhões por ano. Vamos ver quanto dá a diferença. Vamos ver aqui, 56 milhões. Vamos fazer o cálculo e nós chegamos ao número impressionante de 41 milhões a mais. Se você subtrair 56 milhões de 14 milhões, que foi o número de pessoas mortas por ano numa estimativa ali na Segunda Guerra Mundial, você chega ao número impressionante de 41 milhões. Ou seja, os abortos cometidos no mundo, eles são 41 milhões a mais por ano do que conseguiu o nazismo fazer, do que a Segunda Guerra Mundial conseguiu. Isso não chama a sua atenção? Com base nesses dados, eu falo sem medo de errar. Pessoas que defendem o aborto são piores que os nazistas. Pessoas que defendem a legalização do aborto. Pessoas que defendem a legalização do aborto, que mata 41 milhões a mais do que a Segunda Guerra Mundial, do que o nazismo conseguiu, elas são piores que os nazistas. O aborto de hoje, defendido por muitas feministas, é apenas a customização das práticas brutais que homenageavam aos deuses como Moloque, Quemos, divindades pagãs do Antigo Testamento, que se alimentavam do sangue das criancinhas. Ao invés dos braços incandescentes de Quemos e Moloque, o ventre da mulher torna-se o santuário onde bebês são assassinados. Os argumentos daqueles que defendem a legalização do aborto são os mais esdrúxulos possíveis. Por exemplo, temos que legalizar o aborto porque não queremos dar dinheiro para as clínicas clandestinas. Eles ganham muito dinheiro com isso. É o mesmo argumento utilizado em relação à legalização das drogas. Vamos legalizar as drogas para que o dinheiro não vá para o tráfico. Deixa eu fazer uma pergunta para você que pensa dessa forma. Por que você não defende a legalização do tráfico internacional de garotas que vão ser escravas da prostituição? Aí você vai dizer assim, não, mas isso é um absurdo. É um absurdo, mas nós retiraríamos o dinheiro desta prática, não? Se a questão é legalizar para que o dinheiro não vá para o tráfico, para que o dinheiro não vá para as clínicas clandestinas, então vamos legalizar o tráfico internacional de garotas para que o dinheiro também não vá para os traficantes. E aí você diz, não, mas essas garotas são vítimas, Eleazar. E o que faz você pensar por um segundo que no caso dos abortos, as crianças, os bebês não são as vítimas?
O que faz você pensar que a mulher é uma vítima e que o bebê é um problema? Um outro argumento esdrúxulo que muitas vezes é utilizado é que muitas mulheres morrem nas clínicas clandestinas e se fosse legalizado, estas mulheres não morreriam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para cada mulher morta em um aborto clandestino, um bebê morre. Para cada mulher que sai viva de um aborto clandestino, o bebê morre. Para cada mulher viva em um aborto legalizado, o bebê morre. Você percebeu quem sempre morre na história? O bebê sempre morre. Mas ele não é vítima, não é? Para estas pessoas, um bebê é um problema. Ele não é a vítima. Sabe por quê? Porque ele não tem direito à fala. Porque ele não tem alguém para gritar por ele. É por isso que eu, como pastor, me posiciono e digo não ao aborto. É por isso que eu, como líder religioso, e você pode concordar ou não comigo, você pode ficar chateado ou não com as comparações que eu fiz, mas eu, como líder, preciso dizer, sou contra o aborto sim. Sou contra o aborto sim. Eu não posso ser conivente com a prática, com a legalização de algo que mata mais pessoas do que o nazismo e a Segunda Guerra Mundial conseguiram. É muito grande a hipocrisia de pessoas que defendem a legalização do aborto, a morte de bebês indefesos, mas que olham para a história e ridicularizam e acham terrível o nazismo, quando os abortos ao redor do mundo matam muito mais do que o nazismo e a Segunda Guerra Mundial conseguiram. Eu não consigo ser hipócrita a este ponto.